Hoje de manhã. Peço que você abra no Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 9 e nós vamos ler um versículo, o versículo de número 23. Portanto, Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Mais uma vez, são todos muito bem-vindos, os que estão aqui, os que nos acompanham. Que Deus os abençoe e abençoe esse tempo de palavra também. No momento que você encontrar, se você puder, obviamente, coloque-se em pé, por favor. Você aproveita e faz um movimento aí. Nós vamos ler a palavra, em seguida faremos mais uma oração para sermos ministrados hoje de manhã. O texto diz assim, Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Apenas este versículo, meus amados. Vamos orar. Querido Deus, amado, Santo Pai, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos juntos hoje de manhã nesta casa de oração. Muito obrigado pela tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor, por favor, nos abençoe neste tempo da ministração da palavra, para que, Pai, a tua palavra, que é atemporal, possa alcançar mais uma vez a nossa mente e o nosso coração, para que, Senhor, nas sementes que o Senhor tem lançado sobre nós, para que elas, Senhor, deem o seu fruto, para que elas, Senhor, prosperem para a glória e louvor do nome do Senhor. Faz cativo a nossa mente e o nosso coração. Certamente, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, chegaram hoje de manhã aqui, carregando, Senhor, as suas questões também. No momento da oração, nós colocamos todas elas diante do Senhor. Mas nós fazemos isso mais uma vez. Depositamos nas tuas mãos, confiantes, Pai, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, inabalável e sempre fiel. Acreditando, meu Pai, que o Senhor acolheu e que aonde nós não estamos vendo, o Senhor está. Crendo que onde nós não estamos, o Senhor também está. Crendo, Senhor, que aquilo que nós não alcançamos já está sob o seu alcance. Porque o Senhor está em todos os lugares. Assim como pode e sabe de tudo. Ajuda-nos, portanto, a descansar, a confiar e desfrutar deste cuidado do Senhor conosco, que hoje de manhã, aliás, se manifesta pela ministração da palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Querido, pode se sentar, fique à vontade. O tema da mensagem hoje de manhã aparece para todos nós nas TVs que estão, ou que está aqui atrás, ou que está lá atrás. Como você pode ver, ainda existe uma cruz. A cruz é singular, mas os seus efeitos são de ordem plural. Por assim dizer, a cruz é singular e os seus impactos são plural. E nós vamos entender no decorrer da mensagem por que essa frase foi dita hoje de manhã, logo no início.
Vamos começar falando sobre a singularidade da cruz. Singular, o que é único, o indivíduo, o individual. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para este versículo em que Jesus estava acompanhado com seus discípulos, mas disse a todos, um convite para caminhar com ele, sob este contexto, de tomar a cruz, de negar-se, de seguir. O primeiro ponto que nós devemos observar aqui é que o chamado de seguir a Jesus, ele é individual. Este é o primeiro ponto. Se alguém, é assim que começa o convite de Jesus. Portanto, nós precisamos sempre ter em mente que a responsabilidade de aceitar este convite e de caminhar com ele não é do meu irmão, não é da minha irmã, que este convite não é de um familiar meu. Aliás, que a responsabilidade desse convite não é de um familiar meu. A responsabilidade de aceitar ou não este convite é exclusivamente minha, é exclusivamente sua. Tua mãe não pode aceitar o convite de Jesus por você. Seu pai não pode aceitar o convite de Jesus por você. Seu marido, tampouco. Sua esposa, muito menos. Seus filhos não podem. O convite de Jesus, ele é singular, ele é individual. Jesus disse, se alguém, ou seja, decisão sua para caminhar comigo. Nós podemos e devemos, sim, sempre, orar uns pelos outros, cobrir pessoas com a nossa oração, crendo também, obviamente, na ação do Espírito Santo que está neste lugar, que está permeando sobre o mundo e que alcança os corações. Mas, quando alguém ouve um convite, a responsabilidade de responder é de cada um de nós, de cada um que ouviu. Por isso que a mensagem começa e vai pelo caminho de convidar a cada um de nós a olhar para si mesmo. É um auto-olhar, como que uma autorreflexão. Não olhar para o outro, não ver o que o outro fez ou deixou de fazer, mas o que eu tenho feito, o que eu tenho executado. E digo isso porque muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, por exemplo, na ministração dos cultos em que nós participamos, e tendenciosamente, mas às vezes até de forma inconsciente, lembramos de pessoas. Principalmente quando vem um tipo de exortação, um tipo de orientação. Quantas vezes não passou pela mente de cada um a ideia de esta pessoa ou aquela pessoa deveria ter ouvido ou deveria estar aqui para ouvir? Não. Nós vamos pelo caminho da individualidade. Nós vamos pelo caminho de olhar para mim. Como sempre deve ser quando a palavra nos alcança. Para ter um impacto plural, para ter um impacto no outro, ela precisa ter efeito em mim. Porque senão, são só palavras. E palavras não convencem. O que convence são atitudes. Como diz o Evangelho, o arrependimento, por exemplo, quando se fala sobre arrependimento, ele não se conhece pelas lágrimas. O arrependimento, ele não se conhece pelas palavras. O arrependimento, ele se conhece e ele é efetivo quando esta árvore dá o seu fruto. Frutos de arrependimento. Por isso que palavras são palavras. O que faz a diferença são atitudes.
E as atitudes dos outros eu não controlo, mas a minha é minha responsabilidade. Por isso que, quando falamos inclusive de igreja, se a igreja dá um bom testemunho, a responsabilidade é minha. Se a igreja não dá um bom testemunho, a responsabilidade também é minha. Porque eu também sou igreja. Eu também tenho a minha responsabilidade neste caminho. Portanto, discípulos e uma multidão, naquele tempo, no nosso tempo, houve esse chamado de Jesus. A aceitação deste convite é individual. Em segundo lugar, o chamado, o convite para seguir a Jesus, como o próprio nome diz nesta frase, é um convite e não é uma imposição. Quem tem a tendência de querer que pessoas engulam o evangelho goela abaixo, literalmente, somos nós. Jesus não tem essa pretensão. Jesus oferece um convite. Jesus abre uma porta. Jesus mostra um caminho. A decisão é individual. Nenhum de nós, meus amados, tem o poder de convencer sequer qualquer pessoa de seguir a Cristo. A nossa missão é mostrar o caminho. A nossa missão é fazer o convite. Mas quem convence é o Espírito Santo. Jesus, quando estava reunido ali com seus discípulos, antes de ser traído por Judas, a sua traição ser consumada, morto na cruz para ressuscitar ao terceiro dia, ele fez uma promessa àqueles homens que estavam ali. Promessa que foi registrada, por exemplo, por João, testemunho ocular. E ele estava falando sobre o Espírito Santo que viria. Nós cremos que essa promessa se cumpriu. O Espírito Santo, de fato, veio. E algo que Jesus falou sobre o Espírito Santo é, abre aspas, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Fecha aspas. Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu sou só um agente. Eu sou só um mensageiro. É Ele quem faz. Por isso que é extrema bobagem da nossa parte achar que nós fazemos algo e por isso merecemos a glória de algo. A glória sempre vai ser de Deus, porque é Ele quem faz, é Ele quem executa, é Ele quem alcança, é Ele quem transforma, é Ele quem dá vida, é Ele quem leva para o céu, é Deus. Nós podemos ser comparados, meus irmãos, como um bisturi nas mãos do médico. Que glória que tem esta ferramenta. Que glória que tem um bisturi. Absolutamente nenhuma. O elogio, a fama, a glória é toda do médico. Assim é com a gente também. Quem convence é Ele. Mas o convite é para todos. O convite é para todas. O convite é para todas as pessoas. Jesus busca deixar muito claro nesse mesmo capítulo que é um convite. Porque ele estava com seus discípulos num lugar chamado Betsaida, um lugar deserto dessa cidade. E de repente, ele chama os seus discípulos para ir a Jerusalém. E eles vão caminhando. E neste caminho, Jesus faz 2 convites para 2 pessoas que ele encontra. O mesmo convite, por exemplo,
que alcançou a Pedro, o mesmo convite, por exemplo, que alcançou a João, a André, a Filipe, pelo menos citando 4 ali dos seus discípulos. Para um, Jesus disse: segue-me. Convite. E a resposta daquela pessoa, e a Bíblia não cita o nome dela, é: Senhor, eu vou te seguir, mas antes, deixa eu ir enterrar o meu pai. Só que tem um detalhe: o pai deste cidadão sequer tinha morrido. Então, por que ele disse isso? Porque ele queria ganhar tempo para pensar se de fato ele deveria seguir. Ou, no mínimo, aquele constrangimento de dizer não para aqueles a quem uma multidão seguia. Outro, neste mesmo caminho, encontrou Jesus e Jesus disse para ele também: segue-me. E qual foi a resposta? Tá bom, eu vou te seguir. Mas, primeiro deixa eu ir lá em casa, me despedir da minha família. Mais um que não tinha certeza de que queria aceitar o convite. A questão aí não é despedir-se ou não. A questão que fica clara aqui é que é um convite. Jesus quis deixar isso absolutamente nítido. É um convite. Aceita quem quer. Só que com convicção. Só que com certeza de que está seguindo um caminho atrás do Mestre. Se eu pedisse para alguns de vocês hoje de manhã contar os seus próprios testemunhos, certamente alguns de vocês diriam que durante o decorrer da vida muitas pessoas falaram sobre Jesus para você. Muitas pessoas tentaram te convencer. Mas muitas vezes foi em vão. Não porque aquela palavra se perdeu, mas porque chegava o tempo e chegou o tempo de você responder. É pessoal. É um convite individual. Em terceiro lugar, aceitar o convite, portanto, é mais profundo do que a mente humana sozinha pode compreender. Jesus disse depois se alguém quiser, ou seja, individual, de novo, quiser vir após mim, um convite, Jesus disse: negue-se a si mesmo. Quando alguém aceita este convite de Jesus, pensa-se a princípio que faz parte de uma mudança de religião. Porém, caminhar com Jesus é muito mais profundo do que isto. É muito mais profundo do que mudar de religião, porque religião é religião. É muito mais profundo do que seguir um ritual de, por exemplo, vir aos domingos na igreja, ouvir a palavra, voltar para casa. É muito mais profundo do que isso. Seguir a Jesus, aceitando este convite e negar-se, é aceitar, partilhar da alegria e da dor da cruz. Porque ele disse: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É se submeter aos comandos de Jesus, sendo transformados por Ele e não mais sujeitos à sua própria vontade. E um detalhe, mesmo que ninguém faça. Por isso que é individual.
porque eu aceito, eu topo partilhar da dor, ao mesmo tempo que eu partilho da alegria desta caminhada, que é estreita, que muitas vezes é sim dolorida, que muitas vezes sim custa. Mas por quê? Porque tem a ver com se submeter àquele que me fez o convite. E aquele que me fez o convite tem um caminho, tem uma palavra que muitas vezes vai contra a minha natureza, vai contra a minha vontade, vai contra aquilo que eu acredito ou o que eu quero fazer. Estar neste caminho do partilhar é viver o que Paulo expressou. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Se eu não tenho mais o controle da minha vida, quem guia os meus passos, quem direciona o meu caminho é Jesus. E neste momento eu estou partilhando da alegria de estar com Ele, a alegria que a cruz me proporciona, mas ao mesmo tempo eu estou partilhando da dor, de negar a minha vontade e fazer morrer a minha carne. Aceitar o convite é seguir a Jesus dentro do contexto, isso em 4 lugares, de negar-se e tomar-se a cruz. E tomar a cruz. Só que tem um detalhe. Jesus disse que esta cruz, ela se renova diariamente. No mesmo versículo vai dizer, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É algo diário. Uma vez Martim Lutero disse assim, abre aspas, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Ou seja, aceitei o convite, estou disposto, me entreguei. Vamos começar a nossa caminhada. Aí tem todo aquele caminho. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias, portanto, é necessário renovar este compromisso de tomar a cruz, de seguir. E tomar a cruz, o negar-se, o se submeter ao que Jesus está nos dizendo, que diz por intermédio da sua palavra, é como se todos os dias nós fôssemos ajustar a rota. E tem um detalhe, só a proximidade, só seguindo nesse caminho, nós teremos a certeza de reconhecer a voz de comando e ajustar a rota diante da voz correta. Queridos, alguns aqui têm muitos anos de caminhada, outros estão começando. Você ouviu o convite, graças a Deus por isso. Você entendeu que a resposta quem tinha que dar era você deu. Graças a Deus por isso. Você topou seguir este caminho de partilhar a alegria e a dor, do negar-se e do tomar a cruz. Graças a Deus por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ainda existe uma cruz que todos nós precisamos carregar. É um preço que todos nós precisamos pagar. Dia após dia. Até que Ele venha. O preço da salvação já foi pago. Pela fé em Jesus somos salvos. Mas a obra que Ele quer fazer em nós
neste caminho, e alguns caminham 1 milha, outros 10 milhas, outros 50 milhas, só Ele sabe. Mas, neste caminho, nós precisamos diariamente entender que o velho homem vai tentar sempre ressuscitar, vai tentar sempre, como disse o Martinho Lutero, nadar para sobreviver. E cabe a nós a decisão de tomar a cruz todos os dias. Mas é responsabilidade nossa, como igreja. E como igreja são pessoas, é responsabilidade individual de cada um de nós. Eu não posso tomar a sua cruz. Você não pode tomar a minha cruz. Ela é minha. Você tem a sua. Se você carregar a sua, você me inspira, claro. Se eu carregar a minha, eu sei que eu te inspiro também. Mas ninguém pode fazer o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer. Por isso, hoje de manhã, é tempo de saber que ainda existe uma cruz. É tempo de saber que o caminho continua estreito. Que no caminho tem dor, mas tem a alegria da companhia do Salvador. É saber que é responsabilidade minha e sua. Se a cruz ficou de lado, é tempo de tomá-la, para viver submetido sob os comandos dele. A cruz, sim, meus amados, é singular, mas seus impactos são de ordem plural. Olha o que aconteceu nesse mesmo contexto de Lucas 9, eu vou ler para vocês, capítulos 9, de 52 a 56, diz assim: Jesus mandou mensageiros adiante de si. Lembra que ele estava indo de Betsaida a Jerusalém, tá? E mandou mensageiros diante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus lhes respondeu: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram, portanto, para outra aldeia. Quando os discípulos, portanto, viram neste caminho, e já estavam, por assim dizer, carregando suas próprias cruzes, estavam caminhando com Jesus, aceitaram um convite. Quando os discípulos, de alguma forma, foram contrariados, porque não conseguiram ali pousada para o Mestre, fizeram a mesma coisa que o Pedro fez quando Jesus estava sendo traído. De alguma forma, queriam pegar a espada e cortar a orelha do soldado. Da mesma forma, eles disseram: quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Agora Jesus olha para eles e diz assim: viu, vocês não compreenderam ainda. Não é este caminho. Deixa-os em paz. Deixa. Ou, usando exatamente o texto, vós não sabeis de que espírito sou? Vocês querem destruí-los? Eu não vim para destruir ninguém. Eu vim para salvar. Meus irmãos, é de impacto plural a minha atitude singular? Porque quando eu entendo e quando eu caminho com Ele, eu sou transformado a cada dia um pouquinho mais à semelhança de Jesus.
E quando eu sou transformado à semelhança de Jesus, não sou só eu que me beneficio. Todos aqueles que vivem à minha volta, pessoas, animais ou a natureza, se beneficia daquilo que está acontecendo em mim. E por isso o impacto é plural. Vou dar 2 exemplos. Quando eu caminho com Jesus, tomo a minha cruz, caminho com Jesus e deixo Ele me moldar, por exemplo, eu entendo que eu devo cuidar daquilo que Jesus me deu. E uma das coisas que Jesus me deu para cuidar neste mundo é o mundo em que eu vivo. Portanto, crente que é crente, não joga lixo no rio. Automaticamente, a minha decisão singular está impactando o plural, ou seja, menos uma lata de refrigerante no rio. As águas não estão sendo tão poluídas a partir da minha atitude. Meu impacto plural diante da minha singularidade. Pessoas que caminham do meu lado são beneficiadas, por exemplo, com a mansidão. Porque um dia eu ouvi Jesus dizer: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí a minha mansidão vai fazer com que aquela pessoa queira conhecer aquele que transformou e tem transformado e mudado a minha vida. A minha singularidade tem um impacto plural. Meus irmãos, é bobagem da igreja dos nossos dias atacar usando o amor de Deus como pretexto. É bobagem falar sobre, por exemplo, santidade impondo medo. O que o medo causa? O medo, uma das características dele é causar a fuga. Quando eu estou com medo, eu fujo, eu corro, ou eu me paraliso. Se eu apresento a Deus como alguém que vai trazer medo no outro, é bobagem da minha parte. Eu não estou fazendo absolutamente nada em favor do outro. É bobagem da minha parte atacar. Por quê? Quem tem que viver uma vida de santidade, por exemplo, sou eu e você. Porque a igreja já está no caminho. Agora, como que eu vou exigir de alguém que ainda sequer conheceu aquele que pode santificar-nos? A minha missão é dizer que para eles também há lugar à mesa, há braços abertos da parte do Pai, que eles são amados e o amor se manifesta no respeito. E aí, quando o convite for aceito, quem vai convencer? O Espírito Santo. Através de quê? Da minha vida. Igreja, em nome de Jesus, e eu falo isso a partir de nós, mas se pudesse para todos, abaixem as armas. Abaixem os discursos de ódio. Nossa atitude, levantar armas de louvor a Deus. Nossas atitudes, e é assim que nós vencemos as guerras, joelhos dobrados. Nossa atitude, entender que é individual e que a minha singularidade vai impactar o outro. Nossas atitudes, meus irmãos, é entender que o Evangelho é para todos, para todas, e não se escandalize disso, mas para, se quiserem, para todos também. O Evangelho é para pessoas. Vem, apenas vem. Ouça o convite, como um dia nós ouvimos.
E aí é o Espírito Santo quem faz. Então, assuma a sua responsabilidade. Não queira assumir do outro. E para todos nós, ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Mas saiba que o preço da cruz, preço singular, vai impactar o plural que nós tanto estamos buscando. Quando olharmos para nós e não apenas para os outros. Porque apontar o pecado do irmão é fácil. Pessoas tentaram apedrejar uma mulher. Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus só disse, posso contextualizar que Jesus dizendo, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ok, ela aceitou, nem sei se sabia que estava aceitando, mas a caminhada, daí é o Espírito Santo quem convence. Queridos, espero que essa palavra tenha te ajudado hoje de manhã. Te convido para orar junto comigo. Os meninos, as meninas vão nos ajudar com uma música. E a partir dessa música eu te convido para fazer uma oração. E essa oração, voltando, é pensando em você, só em você, na cruz que é individual, neste caminho que é meu e de Jesus, mas que tem os seus impactos coletivos, os seus impactos plurais. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida a perderá. Quem perder sua vida por amor a mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo.
você puder, fique em pé, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, te pedindo, meu amado, que o Senhor nos ajude. Colocamos todas as nossas dificuldades nas Tuas mãos. Sabemos, Pai, que por nós mesmos nós não conseguiremos ir além, mas é por causa do Senhor, da Tua obra em nós, que nós podemos ser transformados a cada dia à imagem e semelhança de Jesus. Este é o maior milagre, esta é a maior bênção que o Senhor deseja fazer na vida humana. Querido Deus, ajuda-nos, a todos nós que um dia aceitamos o convite, ajuda-nos a caminhar e a tomar a nossa cruz diariamente, ajustando as rotas, ouvindo a voz de comando e buscando no que depender de nós obedecer. Querido Deus, e no que não depender de nós, sabemos que por nós o Senhor fará. Ajuda-nos como igreja a olhar para nós, a olhar para dentro, aquele olhar, Senhor, singular, individual, porque nós sabemos, Pai, que quando em nós acontece, os que estão à nossa volta são beneficiados, porque há este impacto plural. Ajuda-nos, Pai, enquanto nós vivemos, a sermos instrumentos preciosos nas Suas mãos, partilhando do sacrifício, mas também da alegria da Tua companhia. Abençoa a igreja do Senhor. Abençoe, Pai, o Teu povo. Abençoe, Senhor, a Tua família que está reunida aqui, está conectado conosco, ou que em algum momento irá nos ouvir. Abençoa. E nós queremos, Pai, deixar registrado também que o convite a estar contigo é para todas as pessoas. Portanto, Pai, é só aceitar. E a partir desse aceite, o Senhor conduzirá. E nós estamos à disposição para sermos os Teus agentes também. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. E nós Te agradecemos por tudo, rendendo glórias e honras ao Senhor. Pai, Te pedindo ainda que o Senhor possa abençoar cada família, abençoar cada contexto aqui. Nós Te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, que Deus os abençoe. Uma boa semana desde já a todos vocês.
cada família aqui representada. E apenas um recado para a igreja antes da bênção final. Como a pastora Nérida comentou há pouco e vocês receberam a informação pelo nosso canal via WhatsApp sobre o velório da mamãe da Gláucia, se você puder, dê uma passadinha, tá bom? Velório municipal aqui da cidade. O enterro está marcado para as 16 horas de hoje e um culto ao Senhor será prestado ali às 15 horas. Se você puder, então, dê uma passadinha, dá um abraço na família, na Gláucia, no Laio, nos meninos, e também podendo participar deste momento junto com a família, certamente o Consolador se manifesta por intermédio de pessoas. Receba a bênção apostólica então, meus amados, e vão na paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a Igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos. Bom domingo, boa semana.